A gente começa, portanto, esse terceiro bloco deste debate promovido por Estadão, Terra e FAAP. Sempre no início do bloco, a gente faz um sorteio e, abrindo o bloco, a gente já tem a dupla que está por ordem de sorteio chamada aqui. Neste momento, a gente abre o bloco, este terceiro bloco, com Pablo Marçal e com José Luiz da Atena. Vamos sortear, então, qual é o tema de agora. Peguei aqui, vou pegar aqui também minha pergunta. O tema deste momento, deste bloco, a gente abre, é planejamento urbano. Faço, portanto, a minha pergunta para os dois candidatos, reforçando as regras aqui. Cada candidato, ao longo de cada bloco desse, que tem um subtema, eles têm 3 minutos ao todo para falar ao longo do bloco. Eles respondem dentro desse tema a pergunta do jornalista e, na sequência, fazem perguntas entre eles, com direito à réplica. Então, aí a questão de como eles administram o tempo deles, mas o espaço, eles têm um cronômetro para ir se guiando aqui na frente, para irem se guiando e saber qual o tempo que ainda resta para fazer pergunta e para responder. E tão logo eu receba retorno sobre o pedido de direito de resposta, eu aviso. O tema, portanto, sorteado nesse bloco, planejamento urbano. A pergunta que eu faço neste momento é o seguinte, a mesma pergunta para os dois candidatos. Se vocês pretendem expandir a tarifa zero nos ônibus municipais e como pagar essa conta, começando por Pablo Marçal. A tarifa está congelada já há alguns anos, né, em R$ 4,40, é isso? E esse é um problema na cidade hoje, porque a coisa mais inteligente para resolver isso é a gente capilarizar o empreendedorismo da cidade. Então, a gente tem um problema de liberação fundiária nas periferias, a gente tem mais de 1.000 favelas na cidade, e se a gente levar esse empreendedorismo, que é o que eu vou fazer em 2025 como prefeito de São Paulo, a gente não vai precisar arrastar o Uruguai todos os dias, da forma que está sendo arrastada na cidade de São Paulo. Candidato da Atena. Olha, eu não sou contra a tarifa zero, eu só acho que ela é bem mentirosa na realidade, porque o subsídio que a prefeitura dá a essas empresas de ônibus é um verdadeiro absurdo. São 5 bilhões e vai passar para 8 bilhões se o Ricardo for reeleito. Tomara que não seja, porque a gente está aqui disputando com ele. Essa tarifa é mentirosa. O cara, para pegar um ônibus em São Paulo, deveria receber, no mínimo, R$10,60. A companhia devia pagar para ele. Essas companhias são sempre as mesmas, não só as envolvidas com o crime organizado, mas são 3 famílias que dominam o transporte coletivo de São Paulo durante quase 60 anos. É porque o negócio dá dinheiro. Se você cobrar um preço justo, tarifa justa, você ganha muito dinheiro com isso. Pô, teve companhia de ônibus que virou companhia de aviação. Né? É só o Constantino dizer. Entendeu? Então, os caras já ganham muito dinheiro, não precisa ter tanto subsídio assim para manter uma tarifa justa. E a tarifa zero, você me fala de tarifa zero, rodam apenas 40% da frota no domingo, ou no sábado, ou no feriado. O que justifica essa tarifa zero? Se metade da frota, mais da metade, estão parados. Pode ter até tarifa zero com tarifa justa. Não sou contra a tarifa zero. O que eu digo é que essa tarifa zero que está sendo vendida aí, ela é muito cara e de zero não tem nada. Zero merece quem faz essa tarifa. Pablo Marçal, sua pergunta. Qual que é a sua... Candidato da Terra, qual que é a sua ideia? Qual a inovação para resolver esse problema? Não entendi. Qual que é a sua ideia para resolver esse problema, então? Olha, primeiro, você moralizar definitivamente os processos de licitação, que, aliás, não só são sobre o transporte coletivo. 2 empresas de ônibus infiltradas pelo PCC, com indícios de infiltradas pelo PCC, isso dito por força-tarefa de polícia e por Ministério Público e não por mim. Primeiro que essas licitações têm que ser passadas a limpo. Imediatamente, se continuar definitivamente provas, essas 2 empresas têm que ser licitadas e eliminadas
imediatamente do transporte público de São Paulo. E as outras empresas que já ganham muito precisam ser revistos os contratos, se na realidade esses contratos são inconclusos, são licitações corretas ou não, e mesmo sendo, ainda são onerosas. Você fazendo licitações justas, com todo mundo ganhando, com certeza vai ter menos roubalheira e o povo vai pagar um preço justo e poder andar de ônibus de graça sábado e domingo também. Marcelo. É um termo jurídico chamado pacta sunt servanda, que é os pactos precisam ser cumpridos e preservados. Espere que a Prefeitura de São Paulo, a partir de 2025, vai cumprir os acordos, mas vai revisar todos. Quem tiver desacordo vai ter que reajustar, quem não conseguir vai perder o contrato aí com a Prefeitura, já fique sabendo. Uma empresa privada provou aqui na Marginal Pinheiros que tem como a gente colocar um transporte já no Pinheiros. E por que a Prefeitura ainda não colocou? É uma pergunta. Por que a gente fica o tempo inteiro focado em um tipo de transporte que já tem décadas que funciona, sendo que a gente pode colocar agora o que tem em Medellín, tem em La Paz, tem Balneário Camboriú, não está funcionando ali no Alemão, no Rio de Janeiro, mas também tem, que são os teleféricos. O trânsito de São Paulo é um trânsito perigoso. Nós vamos colocar isso, assim, nós vamos criar esse cinturão principalmente para resolver e abençoar as comunidades. Então, ficar focado só nessa tarifa, onde a gente está dedicando muitos bilhões, eu acredito que tem realmente algo por trás muito errado, e eu quero não só investigar isso como prefeito, mas dar a oportunidade de quem tem esses contratos de se explicar. Se não conseguir passar nessa revisão, eles vão perder esses contratos. E eu quero saber de você, Datena, o que você, como prefeito de São Paulo, no primeiro dia, vai fazer em relação a esses contratos? Só ressaltando aqui que tinha um espaço para a Datena, que pode responder dentro dos 5 O segundos. meu recado é rápido. Se o Ricardo é refém, eu tenho medo de tirar o PCC, se ele tiver infiltrado no transporte coletivo, eu não tenho. Encerrou o seu tempo, candidato. Encerrou o seu tempo, candidato. Eu solicito, então, que vocês retornem. Não, perdão, ainda tem 1 minuto e 5 segundos para o Pablo Marçal. Vamos criar via expressa nas marginais, controlado por câmeras, como é na Europa. Vamos fazer o giro de quadra com sinal vermelho, como é nos Estados Unidos. Você pode parar, se não tiver passando ninguém, você pode furar esse sinal. Isso existe em outros lugares e funciona. Nós iremos. A coisa mais inteligente é a descentralização desse empreendedorismo. Nós vamos capilarizar o empreendedorismo, liberando microcrédito aí nas comunidades, porque toda família que começa a ganhar mais de 5 mil de renda, ela vai embora da favela. E ao ir embora da favela, o poder público já não dá conta de suportar isso. As pessoas que começam a melhorar a sua renda, elas estão indo embora. O que está acontecendo? A favela é a ausência de Estado. A coisa mais inteligente para melhorar a mobilidade da cidade é capilarizar o empreendedorismo, que é o maior direito social que existe. E eu quero que você entenda uma coisa: emprego diminui criminalidade. Emprego gera renda e renda diminui inflação, e a gente vai voltar a crescer na cidade de São Paulo. Eu quero que vocês entendam isso. Não dá para continuar com o prefeito Ricardo Nunes. Ele está com 12 partidos políticos. Ele é o candidato mais caro que nós temos aqui. O mais perigoso é o Boulos, mas o mais caro é... O tempo está encerrado de vocês dois. Só ressaltando, solicito, então, que vocês voltem aos seus lugares.